Graça e paz, amados. É um prazer estar com os irmãos nessa noite para juntos compartilharmos uma porção da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 4. Estivemos pela manhã na sede ministrando a palavra do Senhor. E aprove Deus trazer ao meu coração para ministrar esta palavra também, esta noite aqui com vocês, porque Deus tem falado muito ao meu coração e me inspirou nesta mensagem. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reino de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para que a casa de Deus, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. O tema da mensagem nesta noite é identidade e destino. E quando eu vi o hino aqui agora há pouco cantado, que a minha identidade está revelada em Cristo, é descoberta em Cristo, é Ele que nos faz isso. Mas tem uma coisa importante em tudo isso. Cristo revela a sua identidade, amém? Mas a pergunta é, você tem certeza disso? Você está consciente da sua identidade? Não que você não a tenha, você a tem. A questão é se você está consciente da sua identidade. E consciente também do seu destino. Identidade. O que seria? É um conjunto de atributos que caracterizam uma pessoa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. E a identidade pessoal é o que resulta da consciência que cada pessoa tem de si mesma, reconhecendo-a no tempo e no espaço. Isso é identidade. Você reconhece quem você é, seja no tempo ou seja no espaço, com características que são próprias sua, é só sua. O outro não terá igual e você não terá igual ao outro. Então, quando você entende quem você é, você percebe que você não precisa ser igual a ninguém. Você já é como Deus determinou que você precisava ser. Mas as pessoas não veem assim. Bom, se você se preocupa com o que as pessoas estão vendo, significa que você ainda não tem certeza da sua identidade. Porque quando você tiver certeza da sua identidade, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Não pode impactar a sua vida. Não pode atrapalhar, não pode mexer com você. E destino? Destino é um substantivo masculino que indica um fim ou um resultado de uma determinada ação. Como também significa direção ou rumo. E é uma palavra que está relacionada à viagem ou a uma jornada. Então vamos resumir: o destino é um ponto de chegada ou uma meta estabelecida. E se você tem certeza de qual é o seu destino, qual é o ponto final da sua jornada, nada que ocorra neste tempo, nenhuma sazonalidade,
nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma questão pode alterar nem a sua identidade e nem o seu destino. Porque se alterar, alguma coisa está errada. Significa que você não tem confiança em quem você é. Significa que você não sabe de verdade para onde você está indo e nem qual é o final desta sua jornada. Vamos entrar no contexto, então, histórico da história de Daniel. O rei Nabucodonosor conquistou o território de Jerusalém, levou cativo o rei Jeoiaquim, levou muitos utensílios, levou também ali alguns jovens, algumas pessoas em cativeiro, aprisionadas, escravizadas para uma nova terra, para uma terra que não era sua. E ele ainda mandou separar jovens ali para estar no palácio. Este é um contexto e um resumo do contexto histórico do que aconteceu. Mas eu quero mostrar para vocês aqui 4 pessoas que tinham certeza de quem era e tinham certeza de para onde eles estavam indo. Então, primeiro ponto. Diga comigo. Não importa o que aconteceu comigo. Não importa o que aconteceu com você, meu amado, não importa o que aconteceu comigo, não importa o que está acontecendo. Importa é como eu vou lidar com essas coisas que aconteceram, com essas coisas que ocorreram. Porque a palavra de Deus nos deixa claro que aqui no mundo nós teríamos aflições. O Senhor nunca prometeu que não passaríamos por problema. Ele nunca prometeu que não teríamos adversidade. Ele nunca prometeu que nós teríamos aí condição de dormir numa rede, balançando para lá e para cá, sempre tomando uma aguinha de coco tranquilo, sem nenhuma situação. Pelo contrário, no mundo tereis sim aflições. Agora, é como você se comporta diante das aflições que revela a certeza que você tem de quem você é e a convicção que você tem de para onde você está indo. Aí sim vem a revelação. Né? Alguém disse um dia para mim assim: a ocasião faz o ladrão. Eu disse não. A ocasião revela o ladrão. Porque se a sua identidade não é essa, não importa a ocasião. A sua convicção e a sua firmeza é a mesma. Não importa se estamos passando por crise. O meu comportamento e a minha decisão e a minha direção continua sendo a mesma. Não importa se estou passando por perseguição. Não importa se estou enfrentando uma pandemia. Não importa. Eu sei quem sou e para onde eu vou. Isso sim faz diferença. Então não importa o que aconteceu com você. Daniel foi um homem que foi retirado da sua terra natal. Ele saiu da terra. E o texto diz que foi escolhido jovens da linhagem real e dos príncipes. Então, supõe-se que Daniel e os seus amigos aqui tinham uma qualidade de vida onde eles estavam lá em Jerusalém. Provavelmente lá eles eram servidos por alguém. Estavam bem estabelecidos financeiramente. Tinha pessoas que o serviam, faziam as coisas para ele. Então ele, além de ter sido tirado da sua terra natal, foi tirado também do seu conforto. E levado para um lugar agora para fazer trabalhos para outro. Deixou de ser servido para ser agora um empregado e um funcionário escravizado. Ficou distante dos seus familiares, sem nenhuma promessa de que um dia poderia voltar a ver os seus familiares. Seu pai ou sua mãe, que seja. Porque ele não estava lá a passeio. Ele estava lá escravizado. Se olharmos para essa circunstância ou essa situação, ficaria justificado se Daniel aqui e todos os seus amigos dissessem: você quer saber de uma coisa? Não fico mais neste lugar. Não vou servir mais a Deus. Não vou mais dar aqui o meu sangue. Sabe por quê? Deus não me poupou.
Deus não me guardou, olha o que aconteceu comigo. Estou longe dos meus familiares, estou longe dos meus parentes, estou longe dos meus pais, estou longe dos meus entes queridos. Não, agora eu estou aqui passando por situação difícil. Você quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar tudo agora. E que Deus se vire. Talvez tivesse justificado, como muitas pessoas utilizam desta fala, para dizer agora que não vai mais seguir ao Senhor, para dizer agora que não vai mais estar na casa do Senhor, para dizer agora que agora está justificado ele ter qualquer tipo de comportamento na vida. Sabe por quê? Porque Deus não me atendeu, porque Deus não fez como eu queria e as coisas não estão indo bem para mim. Isso significa que você nunca soube quem você é e nem para onde você está indo, porque se você soubesse, isso não mudaria a sua essência, mas talvez isso colocaria você mais forte ainda, mais firme ainda. E olha o que a gente pode perceber nesse contexto. A primeira coisa que Daniel fez ao chegar naquele lugar foi se posicionar de acordo com a sua própria identidade. Vamos pensar direitinho, que parece meio loucura. O camarada está preso como escravo, levado como escravo para trabalhar, e aí ele chega lá e quer dizer o seguinte: eu não vou me contaminar com as coisas daqui, eu vou comer do meu jeito. É praticamente uma insanidade. Sabe por quê? Qual era a chance dele ter o seu pescoço cortado? Por esta insolência. Qual era a chance de ele ter sido jogado num calabouço e dito o seguinte: não quer comer a comida não? Ok. Então vai ficar no calabouço com fome. E vai morrer lá de fome. Só que quando você sabe quem você é, você não negocia a sua essência. Mesmo que isso seja risco de você passar por adversidades ainda maior do que você já está vivendo. Se você sabe de verdade para onde você está indo, você não negocia, mesmo que isso seja um risco para o que você possa vir a enfrentar lá na frente. Quando você sabe, tem consciência da sua identidade e do seu destino, não há negociação. E não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Não importa o que está acontecendo. Não importa. Por isso que o apóstolo Paulo disse: já aprendi a ter fartura, já aprendi a ter necessidade, já aprendi a passar por bonanças e já aprendi a passar por perseguição. Mas em todas estas coisas, eu sou mais que vencedor. Porque ele não negociava, porque ele sabia que exatamente quem ele era. Segundo, não importa o nome que deram a você. Ou seja, não importa o que estão falando a seu respeito. Olha Daniel capítulo 1, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o Azarias o de Abednego. Mudar o nome das pessoas é tentar imprimir nele uma nova identidade. É arrancar a identidade existente e dar a ele uma nova identidade. Mas eles não aceitaram. Podem me chamar do que quiser. Podem falar o que quiser, mas eu sei na minha essência quem eu continuo sendo e continuo me comportando e vivendo de acordo com o que eu sou, ainda que vocês estão me dando outro nome. Então não importa se estão dizendo para você que você é fraco, se você sabe quem você é, então você diz ao fraco: eu sou forte. Não importa se estão lhe criticando, porque a crítica não define a sua identidade. A crítica define a percepção que o outro tem. Mas isso é um problema dele, não seu. Porque chamaram até de Jesus de Beelzebu.
Ai, falaram de mim, pastor. Agora eu estou todo dolorido. Olha, se você está dolorido, você não sabe quem você é. Porque falaram de Jesus. E isso não o abalou. Isso não mexeu com ele. Isso não mudou o propósito. Isso não mudou quem ele era. Isso não mudou a atitude dele. Isso não mudou o comportamento dele. Se está mudando o seu, tem alguma coisa errada. Talvez porque você ainda não tem consciência de quem de verdade você é. Se o que as pessoas dizem te afeta, você não sabe para onde você está indo. Não sabe qual é a sua meta. Não sabe qual é a sua identidade. Não sabe qual é o seu DNA. Porque se você souber, não importa o que estão dizendo. Você não vai dar conta de vencer o gigante. Eu dou conta assim. Dá nada. Presunçoso, coitadinho, pequeno. Tudo bem, você tem todo o direito de pensar, mas eu sei quem eu sou, está tudo certo. Não me altera, não mexe comigo o que estão dizendo. Não muda. Não faz eu perder a minha estabilidade, o meu equilíbrio. Não faz eu perder a minha estrutura. Não faz eu tentar me adequar às pessoas só porque elas querem. Eu não preciso provar para elas. A não ser que você não saiba de verdade ainda quem você é. Porque se você souber... Jesus um dia disse para os discípulos, o que é que dizia a meu respeito? Ah, Senhor, uns diz que o Senhor é Elias, outros diz que você é João Batista, outros diz que você é um desses profetas. Tudo bem. Cada um tem direito de pensar alguma coisa. Mas eu quero saber uma coisa. E vocês? O que é que vocês dizem? Percebe que Jesus não está preocupado, não é com o que as pessoas pensam dele. Mas, se os discípulos dele tinham a visão correta, porque se eles tiverem a visão correta de Cristo, então a vida deles vai ser pautada de acordo com a visão de Cristo. Era só isso que ele estava preocupado. Não porque se ele ia tentar provar para eles quem ele era, de maneira alguma. Inclusive, teve lugares que pediram para ele fazer milagre e ele disse, não vou fazer. Não tenho que provar nada para vocês, eu não vou fazer milagre aqui. E simplesmente não fez, porque ele sabe quem ele é. Assim como Daniel, assim como Misael, assim como Azarias, assim como todos esses amigos que estavam ali, todos eles sabiam quem era e por isso eles não se alteravam. E a primeira coisa, nós não vamos comer. Nós não vamos contaminar com as iguarias e nem com o banquete do rei. Porque só existe um Deus. E a minha fé, apesar do que eu passei, ainda é mais inabalável do que antes. Terceiro, não importa o ambiente. Não importa o ambiente. Daniel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Daniel pediu ao chefe que fosse feita uma experiência de 10 dias. E ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água. E ao final do período, o chefe deveria compará-los com os outros jovens que comiam das iguarias do rei e decidir segundo o que bem parecia. Daniel ia sentar na mesma mesa dos outros jovens. O banquete estaria exposto para todos. Mas mesmo com o banquete exposto, ele só ia pegar daquilo que ele havia pedido, dos legumes. Ainda com o banquete de vinho exposto na mesa para ele e para os demais jovens, eles só iam pegar a água. Porque não é o ambiente. É a sua identidade. Ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é a influência? Não, não sei. Não sei como que é a influência. Porque a influência só acontece porque você decidiu ser influenciado. Como assim? Explico. Eu disse hoje mais cedo, riram de mim, mas vou dizer agora de novo. E pode rir também, não tem problema.
Eu detesto o quiabo. Eu detesto o quiabo. Não existe força neste mundo que vá me influenciar a comer quiabo. Por quê? Porque não faz parte da minha essência, da minha identidade, de quem eu sou. Então esse negócio de influência, é você que decidiu se deixar ser influenciado. Porque se você decidir não ser influenciado, quem é que me convence como é quiabo? Ninguém. Quando eu era criança, minha mãe colocou o cinto do lado. Existe influência maior do que essa? Conhece, irmãos, alguma influência maior do que essa? Um cinto do lado e o prato de quiabo aqui. Hoje, você vai comer quiabo. E eu olhei para ela e falei, tem certeza? Ela, está aqui o cinto. Ou é quiabo ou é peia. Aí eu pus o primeiro. Para ver se engolia. E o trem parece que a garganta parece que fechava. E olhava para o cinto e aí a boca inchava. Aí o primeiro eu consegui engolir. Pronto, comi, mãe. Não. Você vai comer quiabo. Aí eu peguei o segundo. Quando eu levei o segundo, voltou com tudo que estava dentro. E eu saí correndo e disse assim, pode bater, pode matar, pode fazer o que a senhora quiser. Mas quiabo eu não como. Viu? Nem a influência do cinto me influenciou. Porque essa história de influenciar, foi influenciado pelo amigo, foi influenciado por isso, por aquilo, não é conversa, irmãos. É a decisão que você teve de se deixar influenciar. Porque se a sua identidade está viva em você, você vomita a influência, mas não aceita ela. Mas você sabe como é que é, pastor, quando você não está no meio da família? Sei não, irmão, como é que é? Me explica como é que é esse negócio quando está no meio da família. Você sabe como é que é quando nós estamos no ambiente de trabalho? Não sei não, irmão. Me explica como é que é esse negócio quando está no ambiente de trabalho. Identidade é identidade. Você é a mesma coisa em qualquer lugar. Papéis, eles mudam. Em casa eu exerço o papel de marido, de pai, de filho. No emprego, um papel de profissional. Na igreja, o papel de pastor. O papel muda. A identidade, não. A identidade, eu sou o mesmo. Eu trabalho em casa, com filhos, com esposa, com mãe. Na igreja, a mesma coisa. No trabalho, a mesma. Identidade não muda. Papéis, sim. Percebe a diferença? Daniel decidiu que não iria se contaminar. Foi a decisão dele. E ponto final. Ele assumiu a responsabilidade por aquilo. Ele chamou para si a responsabilidade. E decidiu. A minha pergunta é, até que ponto você está decidido? Até que ponto eu estou decidido? É isso que faz a diferença. Porque se eu estiver decidido, pode colocar o banquete na minha frente, e eu só vou pegar aquilo que eu estou decidido. Foi o que o Daniel e os seus amigos fizeram. E por fim, assumiram a responsabilidade daquilo. Daniel capítulo 4, versículo 17. Seus amigos, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Isso é decisão, irmão.
Você conhece já a história, e você sabe que nesse momento foi feita uma estátua de ouro. E quando tocava a trombeta, a buzina, todos no reino tinham que se ajoelhar perante a estátua. Os 3 amigos de Daniel não se curvaram. Decidiram que ia ficar de pé. E que não se curvaria àqueles deuses. Não mudaria a sua essência. Não perderia a sua identidade. Não mudaria o seu destino. Sempre aparece o fofoqueiro de plantão. Logo apareceu alguém para cochichar no ouvido do rei e falar que os 3 não tinham ajoelhado. Os 3 não tinham feito. O rei, chama os 3 aqui. E os 3 chegou. E ele disse, vou dar outra chance. E vou tocar a buzina novamente. E se dessa vez vocês não ajoelhar, a fornalha será aquecida 7 vezes mais. E vocês serão lançados lá. E eu quero ver se o seu Deus vai te livrar da minha mão. Aí eles dizem isso. Não necessitamos de te responder. Ou seja, quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Não preciso te responder sobre esse negócio. Não preciso te provar nada, rei. O meu Deus me livra da sua mão e me livra da fornalha. Mas eu quero te contar um negócio. Olha aqui a firmeza, olha a decisão, olha o que é decisão. Pessoas que não são influenciadas porque decidiram não ser influenciadas. Deixa eu te contar um negócio, rei. O meu Deus pode me livrar da fornalha? Pode. Pode me livrar da sua mão? Também. Mas se porventura ele não quiser, não tem problema. Eu não vou virar as costas para ele, porque eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Mas eu vou te avisar agora. Não perca nem tempo de tocar a trombeta. Se quiser, pode até jogar logo da fornalha. Porque nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos negociar quem nós somos. Nós não vamos negociar o nosso destino. Pode jogar. E você conhece a história, você sabe que eles foram jogados de verdade. Não foi uma ameaça, não foi um blefe. Foi feito. Mas até que ponto você sabe quem você é para permanecer a mesma pessoa, mesmo diante das ameaças? Mesmo diante das pressões? Mesmo diante das cobranças? Mesmo diante das imposições? Mesmo diante das circunstâncias? Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante daquilo que eu estava esperando receber e agora estou profundamente decepcionado porque não aconteceu. Até que ponto você está decidido? Mesmo diante da influência, família, amigos, colegas, trabalho, porque isso é decisão. E uma pessoa só é influenciada porque ela decidiu aceitar a influência. O outro não tem responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no grande dia, cada um dará conta de si. Porque a responsabilidade é individual. Ah, Senhor, eu fiz porque fulano... Fique tranquilo, com fulano eu vou falar depois, você é o seu momento. Vamos lá. O que foi que você fez? Por que você fez? E como você fez? Tudo é decisão, irmãos. Acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Adão. Quando Deus perguntou por Adão, Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Teologicamente, a gente sabe que Deus sabe tudo. Então, Deus já sabia onde Adão estava. Então, quando Deus pergunta para Adão, onde é que você está? Não é porque Deus queria descobrir onde Adão, tadinho, pobre de Deus, que não sabe das coisas e precisa perguntar aos homens para responder para ele. Não.
O que ele queria era promover uma consciência em Adão, para que Adão fizesse um checklist de si e percebesse onde é que ele estava. E quando ele pergunta, quem te mostrou que estava nu? Deus já sabia também, de toda a história. O que Deus queria é que ele entendesse que ele estava onde ele decidiu estar. Foi ele que decidiu estar lá. Mas como é um vício da humanidade, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que é culpada. E assim sucessivamente Deus pergunta para Eva. Mas cada um recebeu a sua punição. Por quê? Porque cada um tomou a sua decisão. E pela sua decisão, recebeu o que havia de receber. Sadraque, Mesaque e Abednego poderia ter mudado de ideia. Saí da minha terra. Não tem parente aqui. Deus não me guardou. Deus não me protegeu. Agora eu estou sendo ameaçado a ser jogado na fornalha de fogo e morrer. Você quer saber de uma coisa? Pode tocar a buzina aí que eu vou ajoelhar. Está tudo certo. Não. Mas para cada ação que você faz, tem uma recompensa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nabucodonosor, ao contemplar o tempo de 3 anos, eles foram trazidos à presença do rei Nabucodonosor, e foram considerados os mais inteligentes e sábios do que todos os outros jovens, e foram chamados a realizar serviço diretamente para o próprio rei Nabucodonosor. Quando você mantém a sua identidade, irmão, quando você mantém a sua firmeza, quando você mantém o seu destino, na hora de Deus, Ele vai fazer com que as pessoas te reconheçam por aquilo que você é. Não precisa barganhar, não precisa negociar aquilo, a sua identidade, para ter a promoção que você precisa, para ser aceito no meio, para que as pessoas te vejam como pessoas boas. No tempo de Deus, elas verão. Só que não será uma coisa que sobe e desce. Quer ver um exemplo disso? Depois de Nabucodonosor, veio o chamado rei Dário. Nomeou 120 pessoas para administrar, dos quais ele selecionou 3 para ser supervisor desses 120. Dos quais, desses 3, um era Daniel. Veio um rei e colocou ele lá em cima. Veio outro rei e colocou lá em cima de novo. O reconhecimento, quando chega a hora, você não precisa mudar nada. Quando chega a hora de Deus, Deus vai te promover. Só que é uma promoção sustentável. Aliás, antes de dar, ainda veio o Belsazar, Belsazar, que foi filho, né, de Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor tornou Daniel muito grande perante o reino, ele deu muitos presentes, ele tornou um governador. Aí Daniel fez um pedido para ele, para trazer Sadraque, Mesaque e Abednego junto com ele na administração. O que é que o rei faz? Dá também para ele.
Aí depois vem Beltsazar, que recompensou a Daniel e o colocou como o terceiro homem mais importante no reino. E aí depois veio Dário e colocou ele como o supervisor que planejava colocar ele como o governador sobre todos. Algumas pessoas negociam a sua identidade na esperança de crescer, na esperança de ser visto, na esperança de ser aceito. Faz errado. Porque aquele que te vê ou que te aceita hoje, amanhã pode não fazer isso. Mas quando você não negocia a sua identidade, nem o seu destino, vai mudar o rei e você continua sendo a mesma pessoa. Vai mudar o líder e vai ver a mesma coisa em você. Vai mudar as pessoas e todos que chegar vão ver a mesma coisa, porque a identidade é inalterada. Você é o mesmo, a mesma pessoa, com a mesma firmeza, com o mesmo cabedal, com a mesma honestidade, com a mesma tranquilidade, com a mesma capacidade, com a mesma habilidade, com o mesmo comportamento. Todos que passarem vão ver. E vão te reconhecer. Mas aí, é uma coisa de Deus. Não é uma coisa que você negociou para a obtenção. Os 4 homens que um dia quase morreram para manter a sua identidade, passaram por 3 gerações de reis, sendo os maiorais e os cabeças dentro do reino. Mas primeiro, um quase foi para a fornalha, outro foi para a cova, mas não mudaram. Não negociaram, não foram influenciados, se mantiveram firmes, constantes, decididos, com a mesma essência, com a mesma fé, com a mesma integridade. Nunca blasfemaram contra o Senhor, por pior que fosse a adversidade que eles estivessem vivendo. Não se contaminaram, não cederam. Isso faz de nós um verdadeiro filho de Deus. Isso prova quem eu sou e para onde eu vou. Jesus tinha tão enraizado essa convicção de quem ele era e qual era o seu propósito, que ele chegava a nem sentir fome para realizar o que precisava realizar. Um dia, Jesus mandou os 12 discípulos ir na cidade de Samaria comprar comida. E ele ficou sentado no poço. Ilógico, porque para 13 homens, um homem só compra comida para todo mundo. Ele mandou os 12. Nisso chega uma mulher samaritana. E ele trava um diálogo ali, no qual a mulher se converte. E depois traz uma cidade inteira para ouvir Jesus. E quando os discípulos chegaram com o alimento e deram para ele, e ele não comeu. E eles começaram a falar entre si, dizendo assim: será que ele já tinha comido alguma coisa? E ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, e é uma comida muito superior a essa que vocês estão me oferecendo. Cumprir o propósito e o destino de Jesus para Jesus era tão forte, tão superior, que era capaz de suprimir as fome dele. Ele nem fome sentia, pela realização do que se estava fazendo.
Aí, para encerrar, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Não importa o quanto você faz para Deus. O que importa é a motivação com que você faz. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que nós vamos chegar lá no céu e vai provar as nossas obras. Tem pessoas que vai ter obra, pastor, inúmeras. Mas quando colocar na prova, é palha, é madeira e é feno. Por quê? Fez muito, mas a motivação é errada. A motivação não foi feita para benefício de Deus. Às vezes para encontrar sua própria identidade. Às vezes para ser visto pelo outro. Às vezes para ser aceito pelo outro. Às vezes simplesmente para se livrar de um sentimento de culpa de não estar fazendo nada. E por isso, nega a sua identidade. Por isso que a verdadeira adoração, ela vem de dentro. Vem do motivo pelo qual você faz. A verdadeira pregação vem pelo motivo pelo qual você faz. O chão que você limpa da igreja vem pelo motivo pelo qual você faz. Porque isso revela a sua identidade. E quando você sabe quem você é. Vai ter crise? Sim. Pandemia? Também. Esse vírus vai passar. Outro vai chegar. Mas se você sabe quem você é, vai continuar sendo a mesma pessoa. Com Deus, não importa o que isso aconteça. Feche os seus olhos. Pai, em Teu nome, Senhor, nós oramos nesta noite para que o Senhor venha trazer uma motivação interna. E que o Senhor venha trazer mais clareza, mais consciência, mais convicção, mais credibilidade, mais fé na identidade que o Senhor nos deu, ó Pai. Porque muitas vezes não nos mantemos, não porque o Senhor não deu a identidade, mas é porque não temos convicção da identidade, é porque não temos certeza da identidade. O Senhor já nos chamou como seus filhos, mas ainda temos dúvida do motivo do Senhor ter nos chamado, ou não aceitamos ainda de braços abertos, ou ainda, Senhor, nos entregamos totalmente a esse desejo de ser seus filhos, e isso nos deixa inseguro, nos deixa incerto, e quando as coisas acontecem, quando os vendavais ocorrem, muitas vezes, Senhor, nós ficamos abalados, e não sabemos para onde ir, e nem o que fazer. Então traga, Senhor, a motivação correta e nos instrua, nos inspire, nos motive, nos fortaleça, nos dê clareza para que possamos continuar a nossa jornada. Em o nome de Jesus. Amém. Diga comigo, eu sou filho de Deus e tenho um destino, e o destino é o céu. Aqui é uma jornada, e nesta jornada farei o meu melhor para Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, pastor.